Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay, eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu querido, minha querida, de repente você entrou aqui pela primeira vez. Óbvio, não conhece ainda o canal, o conteúdo, né? E o que nós costumamos impartir aqui sobre esse assunto do transtorno de personalidade narcisista, também sobre relacionamento abusivo, tóxico e também sobre relacionamento saudável, por que não? Eu quero te pedir, meu querido, minha querida, não se esqueça de estar curtindo o conteúdo, curte o conteúdo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E também acione o sininho das notificações para você ser lembrado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui, um vídeo novo, né? E aí você vai mostrar para o YouTube, nossa, esse conteúdo é extremamente relevante. Eu falo para um nicho específico, sim, geralmente a grande maioria dos vídeos são direcionados para nós, mulheres de Deus, homens de Deus, que entramos ou ainda estamos dentro de relacionamento abusivo com narcisista ou não. Dentro de relacionamento abusivo, porque isso também é uma pandemia, uma epidemia que tem alcançado sim as denominações, as igrejas, né? O lugar sagrado, o narcisista, eles se escondem nesses lugares. Esses lugares são propícios para a proliferação desse tipo de personalidade, né? Porque ali geralmente há uma grande quantidade, até foi uma redundância aqui, né? De pessoas empatas, pessoas que cumprem o mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então nós geralmente, porque Jesus nos ensinou, ele inaugura a empatia na cruz, nos ensina também a ser empata, né? A ter empatia pelas pessoas, a querer que essas pessoas venham ser curadas, libertas, saradas. Então esse ambiente é propício para eles se manifestarem. Então eu quero te pedir, você também que não faz parte desse nicho, né, vamos dizer assim, um nicho religioso, você fique aqui conosco, se inscreva no canal, caminhe conosco aqui, porque eu falo também sobre esse transtorno segundo a ciência, porque também sou psicanalista. Eu sou pastora aqui em Goiânia e psicanalista, e eu tenho muitas coisas boas para falar para você sobre esse assunto, abrir o seu entendimento, sendo de forma espiritual ou natural, ok? Vamos lá para o assunto de hoje, mas antes disso eu quero te dizer, eu não sou uma mera sobrevivente em um relacionamento abusivo com o narcisista, eu sou uma mais que vencedora por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Hoje eu quero estar falando sobre como esquecer o narcisista, né? A pergunta que não quer calar. E eu creio, por experiência própria, a grande maioria das pessoas que nos procuram para fazer uma terapia ou também um aconselhamento, que eu costumo mais fazer um aconselhamento, né, religioso, né, de cunho bíblico, porque eu continuo usando a Bíblia, né, e Freud não usa a Bíblia para direcionar, guiar, respaldar, né, a cura, a libertação e até mesmo nesse processo, né, que a ciência vai nos ensinar que nós precisamos ir só para terapia. Não, mas nós precisamos de tratar porque nós somos um ser triuno, nós temos corpo, alma e espírito. Somos um espírito, temos uma alma que habita em um corpo. Então o nosso espírito, né, ele se relaciona com Deus e através de Deus sim nós temos essa possibilidade de encontrarmos o caminho para poder esquecer, para poder nos libertar, né, dessa amálgama, desse encantamento, né, desse vício, dessa doença, dessa idolatria que muitos de nós, dentro do relacionamento abusivo, adquirimos. Mas antes disso eu quero falar um pouquinho sobre o abuso, né? O relacionamento abusivo, né? Ele ultrapassa valores, limites e não traz nenhum tipo de benefício, né? Nós somos uma geração onde a grande maioria das pessoas estão entendendo que estão dentro de relacionamento abusivo porque está vendo que não está condizente com aquilo que é saudável, né? Está ultrapassando a minha consciência, os meus valores, os meus limites.
E geralmente a grande maioria dos relacionamentos se tornam patológicos. Você está vendo aí um alto índice de feminicídio, porque não é um relacionamento saudável, é um relacionamento abusivo. Está ultrapassando, ele se tornou patológico, se tornou uma doença. E por causa disso se torna um relacionamento destrutivo. Um relacionamento como uma droga, né? Como uma pessoa que ela está ali com vício num tipo de droga. Como ela está viciada em pornografia, como ela está viciada em comida. Então, a liberação ali, disparos de dopamina, né, do hormônio do prazer. Então, a pessoa fica ali sempre à busca desse prazer, né, que ela só tem naquela pessoa. Né? Aquela pessoa se torna um deus para aquele homem, para aquela mulher. Porque todos nós fomos feitos para conter a Deus e todos nós fomos feitos para adorar a Deus, você crendo ou não, né? Por isso que existe esse vazio dentro de nós, que nós sempre estamos insatisfeitos em querer preencher com coisas, pessoas, né? E por isso esse homem, essa mulher que não entende isso, né, tá vazio, ele acha que aquela pessoa vai substituir esse vazio, né? Vai preencher esse vazio e vai substituir esse vazio através daquele relacionamento, né? E aí a grande maioria não tem essa percepção, não percebe que está dentro de um relacionamento abusivo. Por isso que muitas das vezes a gente vai conversar e é a gente mesmo, né? Eu fiquei dentro de um relacionamento abusivo por quase 10 anos e até eu cair minha ficha que eu estava dentro de um relacionamento abusivo, foi feito um grande estrago na minha vida em todas as áreas. Eu não entendia que aquilo que eu estava vivendo era abusivo. Eu não tinha discernimento, né, daquela situação, que aquilo estava corrompendo os meus valores, estava ultrapassando os limites e não trazia nenhum benefício para mim aquele relacionamento, né? Só me causava dor, tristeza, enfermidade emocional, física, espiritual, né? E a grande maioria de nós não entende que está dentro desse relacionamento. Né, que há uma dependência afetiva, que há um apego irracional. Por isso que muitas vezes a mulher vai lá, faz um BO contra aquele homem, né? A polícia quer prender aquele homem, muitas das vezes prende, porque houve uma agressão, né, de alguma forma, sendo ela física ou emocional. Houve um abuso de alguma forma, aquele homem vai preso, passa alguns dias ela vai lá e tira, né? Ela vai lá e desfala o que ela falou, né? Ela não quer que aquele homem vá para a cadeia, ela volta, né, com aquele homem. Essa semana aqui mesmo na minha região, um homem tinha agredido um bebê de 1 aninho, né, que não era filho dele, era do relacionamento que ele tinha com aquela mulher, ela com 20 e poucos anos, ele com quase 40. E ele agride o bebê, deixa o neném todo roxo, ela se separa dele, ele vai preso por uns dias, depois ele sai da cadeia e volta com ela novamente. Né? E eles começam até a postar foto dela junto com o bebê e esse suposto agressor, né? Porque agora ele é um suposto, ele não é mais agressor do filho dela. Então, aonde vai esse relacionamento? Se torna algo irracional, esse apego. De ambas as partes, né? Não é só da pessoa que está causando o abuso, mas da pessoa que também ficou doente, né? Porque um doente, ele pode adoecer aquela mulher, né? Um homem doente pode adoecer, ele vai sangrar, ele não está curado, ele vai sangrar em cima daquela mulher, né? Ela vai se tornar também uma mulher doente, né? Ou então pode ser ali uma união de 2 doentes, de 2 dependentes, de duas pessoas que não entendem o que é relacionamento, né? E levam esse relacionamento para esse lugar de doença, né? Esse lugar destrutivo, esse relacionamento patológico, né? Esse relacionamento que causa esse apego irracional. Por isso que as pessoas não conseguem romper e não conseguem entender que estão dentro do relacionamento abusivo de ambas as partes. Então, por isso que nós precisamos entender antes toda essa situação que é muito complexa,
né? Toda essa situação que é muito complexa, a gente precisa de entender, a gente precisa de fazer uma autoanálise, a gente precisa de se reconhecer, a gente precisa de reconhecer que a gente está dentro de um relacionamento abusivo e aí sim buscar as ferramentas corretas. Agora eu vou buscar ajuda emocional, né, na terapia, com psicólogo, psiquiatra, se for necessário tomar algum ansiolítico, né, fazer ali um tratamento a longo prazo, a médio prazo, né, mas sempre buscando a emancipação, porque tem gente que há 20, 30 anos, alguém falando, mapeando a mente dela, falando na vida dela, né, direcionando a vida dela. A gente tem que entender que a gente precisa de se emancipar e caminhar. E precisamos de buscar também a ajuda espiritual, né, e física, né? É passado para nós, a gente precisa fazer lá exercício físico, vai liberar o hormônio do prazer, a gente vai começar a olhar para nós com outros olhos, né? Vamos nos sentir mais bonitas, mais bonitos, né? Quando a alegria de Deus está dentro de nós, isso até aformoseia o nosso rosto, né? A gente fica bonito sem ser. Eu falo isso, que quando seu espírito está aqui alegre, né, na presença de Deus, você recebeu essa ajuda, né, espiritual, você se emancipou, né, você entendeu que você dá conta de caminhar sozinha, né? Sozinho, quando eu falo assim, sem a ajuda da terapia, você agora caminha com Deus, você anda lado a lado com Deus, você é mudada de dentro para fora, né? E por fora fica bonito. E às vezes nem sempre, né, a estética, né, de um botox ou de uma academia pode mudar, né? Às vezes as pessoas fazem só aquela coisa por fora, né? Aquele tratamento só por fora, mas não muda por dentro, né? Não preenche o vazio aqui, não cura as feridas, né? Não expulsa os inimigos que moravam dentro daquela casa e não faz um tratamento realmente, né, de cura. Ali não ressignifica aqueles traumas, né? Porque depois de tudo isso que acontece com a gente tem traumas emocionais, né? Podem ser efeitos progressivos, né? Que uma hora ou outra tem os gatilhos que vão acionar. Eu, em vez em quando, tem alguns gatilhos que acionam, né? Mas eu sei lidar com a situação. Eu estou entendendo que aquilo está me mostrando que é algum ambiente que eu estou me sentindo desconfortável ou que está me trazendo alguma lembrança da situação, né? Mas eu sei lidar com aquilo mais, né? De princípio, muita batedeira, tremia, suar, um medo, né? Ali uma ansiedade, disparava ali aquela ansiedade, né? Aquele medo, aquela coisa que vai acontecer alguma coisa comigo. Aí a gente vai entendendo, não, isso aí tá me fazendo lembrar, é o trauma, né? Causou uma ferida ali que precisa de ser sarada, que precisa de ser curada. E aí quando eu entendo que foi curado, quando eu toco naquela ferida e não dói mais, eu tô vendo lá a cicatriz. Tem uma cicatriz que me lembra que algo ruim aconteceu lá atrás, né? E faz parte do processo natural de cada ser humano ter feridas, né? Nós somos pessoas que desde a hora que nós saímos do ventre da nossa mãe, nós já saímos com feridas, né, na nossa alma, alguns no corpo também, né? E que lá na frente a gente vai entender que aquilo lá teve um objetivo para a nossa vida, né? De nos fortalecer, de nos fazer pessoas melhores. Hoje eu só estou aqui tendo a possibilidade de estar falando com vocês porque eu passei por essas experiências ruins, né? E todas as vezes que eu tinha ali o Hoover, eu voltava lá para ter o relacionamento, era mais uma experiência que Deus estava me dando, sabe? Porque eu logo quero estar escrevendo, colocando lá no papel tudo que aconteceu comigo, todo o meu testemunho, né? E tudo que pode ser uma ajuda, né, do alto para a vida dessas pessoas que caminham comigo, que vão entender que existe um antes e um depois e que tudo isso faz parte do processo, né? Deus tem um objetivo com tudo isso nas nossas vidas, né? Tudo isso é para honra e glória do nome dele. Então nós precisamos de buscar essas ajudas, né? Na terapia, espiritualmente, física, com a família e tudo mais, né? Se for necessário.
na justiça, todas as ferramentas que forem necessárias nós usarmos para que nós possamos ter esse reconhecimento, esse entendimento. Mas e aí vamos lá pro início, né? Como esquecer o narcisista? Eu falei tudo isso aí para chegar aqui. Então vamos lá. Primeiro, colocar Deus no vazio que ficou. Então, a gente está dentro de um relacionamento abusivo, a gente se sente ali completamente dependente daquela pessoa, né? É como se tudo na vida da gente girasse em torno daquela pessoa, porque é esse sentimento que o narcisista causa na gente. E por mais que muitos terapeutas aí não queiram dizer isso, né? Essa é a realidade, fica realmente esse vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Então não adianta você falar assim, não, eu saí do relacionamento e eu vou colocar outro homem, outra mulher no meu coração e isso tudo vai, né, melhorar, eu vou sarar. Não, vai chegar lá na frente que você vai acionar gatilhos, você vai se lembrar, alguma situação vai acontecer, ou você vai reproduzir na vida dessa pessoa que você está se relacionando toda aquela doença que você não curou, que você não sarou, os traumas que você não ressignificou, você está sangrando ainda, você vai sangrar sobre essa pessoa. Você está achando que essa pessoa tem a responsabilidade de te curar, de te libertar, né, de preencher o vazio que só Deus pode preencher dentro de mim, de você. Então a primeira ideia, né, que Deus nos dá, né, e ensinamento que Deus nos dá aqui dentro de fazer com que a gente se esqueça é que a gente venha colocar Ele no vazio do nosso coração, preencher com Deus. Paulo disse lá em Filipenses capítulo 3, verso 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a gente precisa de prosseguir, a gente precisa de caminhar, né? Deixar para trás. É óbvio que a gente não tem amnésia, né? Não tem como a gente falar assim, eu não quero me lembrar. A gente vai lembrar, mas não vai lembrar com dor. Então, primeiro, coloque Deus no vazio que ficou. E aí, dentro desse processo, aconteceu comigo com você. É óbvio, vai acontecer. Se não aconteceu, ainda vai acontecer. Você saiu do relacionamento, você vai ficar pensando nessa pessoa o tempo inteiro. Parece que você vai ficar louca, parece que você vai ficar louco. Porque você acorda, pensa nessa pessoa, você está dormindo, você sonha com essa pessoa, né? Você, né, lembra, fica lembrando, porque sua mente foi condicionada a isso. Você ficou como aquele craqueiro. A sua mente foi condicionada, foi colocada na sua memória afetiva, todas as lembranças daquela pessoa, sendo ela boa ou ruim, você vai ficar lembrando. Então, todo momento vai vir ali um pensamento, né? Nós chamamos isso de dardos inflamados do maligno. Por isso nós precisamos de ter o capacete da salvação, colocar o capacete espiritual de Deus, guardando a nossa cabeça, guardando a nossa mente, nosso cérebro, colocando, nos encobrindo, né, colocando a espada do Espírito, capacete da salvação, a couraça da justiça, né? Você vai colocar uma couraça, o escudo da fé. Aí vai vir a seta lá da lembrança, você embraça aquele escudo, a seta vai bater e vai embora. Né? Então, em todos os momentos, eu estou mostrando para você algo que o próprio Paulo também diz aqui em Efésios 6, a partir do verso 10, sobre a armadura de Deus. Mas eu estou falando para você espiritualmente algo que vai acontecer com você, né? E que você tem que nesse momento falar assim, olha, eu não aceito pensar nessa pessoa. Pai, eu levo a minha mente cativa sob obediência. Eu não quero me lembrar dela. Sabe, eu abençoo aquela vida, eu não tenho ódio daquela vida. Então, perdoa, né? Porque se você também não perdoa, você fica com toda hora aquele pensamento, né? De amargura, de dor, regurgitando aquilo, remoendo aquilo,
né? Aquela ferida toda hora voltando lá, aquelas que não vira cicatriz nunca, toda hora você tá olhando lá debaixo do, né, tá tampado, tá coberto lá com esparadrapo, toda hora você tá olhando por debaixo lá aquela ferida, não, né? Lambendo aquelas feridas. Então fala para Deus, Deus, eu perdoo ele, eu perdoo ela. Sabe? É o Senhor que vai fazer na vida dela, não sou eu. A minha justiça é como um trapo de imundícia, eu entrego ele na sua mão, eu entrego ela na sua mão, o Senhor que vai justificar, é o Senhor que vai fazer. O Senhor que vai trazer aí a consciência para essa pessoa, não, do que ela fez, né? Através do próprio pecado dela, através de alguma situação, né? A consequência do pecado dela vai vir sobre ela, sim. Uma hora ou outra essa consequência vai vir. Pode ser que você nem veja, que você nem tenha necessidade de ver, né? E outra situação, você trocou os pensamentos, né? Tá com um pensamento ruim? Troca por pensamentos bons. Pensa em coisas boas. Pensa naquilo que Deus fala a respeito de você, que está na palavra. Por isso que é bom ler as escrituras, ler a Bíblia, escutar louvores, né? Foque em você, não foque no narcisista, no narcisista ou na narcisista, não foque. Entregue, você já entregou ele para Deus, já entregou ela para Deus. Você não tem poder para mudar ninguém. Pede para Deus, me liberta dessa síndrome de libertadora, de salvadora. Sabe? Me liberta, Senhor. Eu não tenho poder para salvar esse homem, para salvar essa mulher. Eu entrego ele na sua mão, eu entrego ela na sua mão. Agora eu vou cuidar de mim. Eu estou doente, eu preciso ser curada, eu preciso ser liberta. Então você vai focar agora em você, você vai buscar o autoconhecimento. Ah, será por quê que eu permiti que essa pessoa viesse para minha vida? Será que eu não sou uma dependente emocional desde a infância? Vai buscar lá como é que foi o relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, né? Faz uma autoanálise. Faz uma autocrítica de você mesmo. Pare de colocar a culpa só no outro. Olhe para você. Busque olhar para dentro de você. Sabe, sente um lugar lá sozinho, você e Deus. Deus é poderoso para falar a respeito de nós mesmos. Sabe, converse com Deus. Tenha um diálogo com Deus, não um monólogo. Não fica lá só choramingando o tempo inteiro, né, e falando para Deus fazer justiça, não. Fala para Deus, Deus, mostra quem eu sou. Aonde eu preciso ser curada, aonde eu preciso ser liberta. Por que eu permiti que essa pessoa viesse até a mim? Então foque no processo. Não quebre as etapas do processo. Não quebre. Tem gente que vai passar rápido, né, toda essa situação dolorosa, né? O processo vai ser mais rápido, mas tem pessoas que é mais lento. Cada pessoa é uma pessoa. Então não se intrometa no processo da outra, nem do outro. Cuide da sua vida, cuide do seu processo, sabe? Fique lá, aprenda, ouça Deus, ouça as pessoas, estude, vai lá para a educação, né? E comece a entender toda essa situação. Conhecereis a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que te liberta. Então você está preso, você está presa aí nessa situação porque você não quer aceitar que existe libertação após toda essa situação de relacionamento abusivo que você teve. Então Deus tem um propósito em tudo. Entenda isso, que no processo aí Deus tem um propósito para cada situação horrorosa que você passou. Deus não é mau. Deus permitiu que você passasse por isso, porque você quis. Amém? Deus não escolhe ninguém, não escolhe marido para ninguém, esposa para ninguém, sabe? Depois que ele bate o martelo, né? Eu ia falar uma palavra aqui difícil, né? Minha língua travou. Ele bate o martelo nas nossas escolhas. Por isso que é uma consequência do relacionamento, que depois a gente fica falando para Deus, Deus, foi essa cruz que o Senhor me deu, por que o Senhor me deu, por que o Senhor permitiu, Senhor, que eu me casasse, que eu me relacionasse com essa pessoa. Então presta atenção. Tem situações, né, na grande maioria delas, Deus permite, sabe,
com o objetivo, muitas das vezes, até de nos tratar. Então, Deus tem um propósito em tudo. Deus vai expulsando os seus inimigos. Amém? O povo do Egito, o povo de Israel saiu lá do Egito depois de 430 anos lá cativo, amassando barro, né, diante do poderio de Faraó e do Egito, né, que simboliza o mundo. Deus tira eles do Egito, leva lá para o Sinai, eles passam lá praticamente 40 anos no deserto. E depois aparece Josué. Moisés era libertador, Josué é aquele que ia levar o povo para conquistar. Mas para conquistar as terras, conquistar a bênção, conquistar a libertação, conquistar, possuir a vitória, precisa de expulsar os inimigos. Então você vai expulsando todos os dias todo o mal, toda ira, toda inveja, todo ciúme, toda mágoa, sabe? Todo mau pensamento, todo desejo mal que eu tenho para essa pessoa, eu expulso, né? Porque você não sabe o que essa pessoa está falando de você. E mesmo que você saiba que essa pessoa está falando de você, está te difamando de alguma forma, fazendo algum mal para você, não importa. Você tem que pensar em você agora. O que é o seu ambiente? Quais são os inimigos que estão lá perto de você, que você está vendo, que você está observando que eles estão lá? Expulsa no nome do Senhor Jesus. Então, vai chegar um momento que tudo isso que você passou, que você está passando, vai chegar naquele momento que você vai passar, né? E você vai respirar e vai pensar, poxa, eu venci. Eu consegui passar por toda essa luta, por toda essa tribulação, por toda essa dor, por todo esse trauma. E eu cheguei aqui e eu tô bem. Eu tô curada, eu tô curado, eu tô forte, eu tô entendendo. E tudo isso que eu passei vai servir, sabe para quê? Para me ajudar outras pessoas. Para me exercer essa empatia com outras pessoas. Para poder falar para outras pessoas, tem saída. Tem saída. Sabe? Você pode entrar num lugar e você pode conquistar as bênçãos de Deus para sua vida. Você pode se tornar uma pessoa melhor. Melhor para a sociedade, melhor para sua família, melhor para os seus filhos, sabe? Melhor para a sua igreja. Então, meu querido, minha querida, era isso que eu queria falar para você. Você de repente entrou aqui, né, e estava na expectativa de ver eu falando descendo o pau e no narcisista, mas infelizmente ou felizmente eu não fui chamado para isso, né? Eu fui chamada para impartir, né, ao seu coração lá aquilo que vem da parte de Deus dentro desse assunto, ok? Porque Deus, Ele está conosco sim. Em todos os momentos difíceis que nós passamos dentro do relacionamento abusivo, Ele estava lá. Ele nunca nos abandonou, Ele sempre esteve lá. E eu só posso estar aqui falando com você porque Deus esteve comigo, me livrou, tem me livrado, tem me abençoado. E você que está ouvindo aí do outro lado, você só está aí porque Deus te livrou. Amém? Meu querido, minha querida, não se esqueça de compartilhar o conteúdo com mais alguém. E até mais.